escoamento da produção através da Brasília-Belém ascende a 8 milhões de sacas de cereais, valendo 60 bilhões de cruzeiros. Já não é apenas uma estrada de ocupação da terra. O seu sentido econômico torna-se cada dia mais evidente. Uma história não é lembrada somente quando contada na sala de aula, registrada em livros ou imagens audiovisuais, mas também quando eternizada no coração e na memória de seus protagonistas. Não se torna verdade absoluta somente quando recebe o título de honra ao mérito, e sim quando desbravadores de uma época que contribuíram para referendar a cultura e valores de uma sociedade decidem passá-la adiante. Colônia Gurupi. Açailândia na década de 60. O documentário Colônia Gurupi explora a memória coletiva de onde iniciou e como era a região de Açailândia na década de 60 e 70, através de depoimentos de seus pioneiros, fotografias e filmes da época, assim como desvenda segredos, relatando histórias, lendas e ritos que aconteceram nesse local. Em 65 anos depois, a gente está numa casa que foi construída naquela época, né? É uma casa do setor administrativo. E preservada, né? Que é mais interessante, né, cara? Preservada, sim. Eu acho que muita gente passa aí, aqui de Açailândia, deve saber o que foi a importância disso aqui para o início de Açailândia, dessa região aqui, sabe? Será que as pessoas sabem o que é a Colônia Gurupi? Qual foi a importância para essa região aqui? Será que sabe? O projeto Colônia, na verdade, foi um projeto, um tipo de assentamento da década de 60, né? Feito por um grupo de entidades religiosas, né? E tinha um projeto de desenvolver a região iniciou exatamente a partir da inauguração da BR-010, né? Da Belém-Brasília, né? No governo de Juscelino Kubitschek. Então, as pessoas realmente hoje, no contexto de hoje, não sabem como foi o início de Açailândia e região a partir do nosso projeto aqui da Colônia Gurupi, né? Sim, pois é, a gente que nasceu aqui. Eu nasci, você acho que já chegou aqui com 5 anos. Eu cheguei com 5 anos, em 68, a minha família foi uma das famílias beneficiadas com... O meu pai ganhou um lote, né? Dr. Ivo Mazal, administrador, representante da Confederação Evangélica, engenheiro agrônomo e diretor do Projeto Colônia. Veio para ser um dos administradores do projeto na década de 60,
teve um papel fundamental nos projetos de agronomia da região e foi responsável por trazer pessoas importantes para o projeto, como Dona Maria Enfermeira, Galdino e família Irata. O Projeto Gurupi foi uma iniciativa da Missão Presbiteriana do Norte do Brasil no início da década de 1960 para beneficiar camponeses nordestinos sem terra ou com pouca terra, dentro da filosofia lançada por Celso Furtado, o criador da Sudene. Eles deram prioridade para pessoas que trabalharam na construção da Belém Brasília, né? O meu pai, inclusive, trabalhou na construção da Belém Brasília. Eram pessoas que roçavam, não eram... Era realmente um povo que tinha uma carência, né, cara? Tem o seu Gonçalo, né, que trabalhou no pico da Belém Brasília, mora até hoje, é um dos únicos, a minha sua mãe, família, meu pai é falecido. Um dos únicos que mora até hoje nesse projeto. Não, minha mãe também, desde o começo também. Então esses pioneiros, né, eles foram beneficiados a partir da construção da BR-010 e alguns já ficaram nesse projeto, né? Com a construção da Belém Brasília, né, o governo Kubitschek destinou uma faixa de 10 quilômetros a cada lado da rodovia para a colonização. Então, todos aqueles peões que trabalharam na construção da estrada, da rodovia, eles tinham direito a um lote de terra, mas atrás desses 10 quilômetros, na nossa região lá do Maranhão e Pará, né, os grandes fazendeiros aí, grandes ou médios fazendeiros, e até às vezes nem tão grandes, que vieram principalmente da Bahia e de Minas Gerais, eles passaram a ocupar essa parte que estava vazia, né, ao longo da rodovia, né? Bom, mas o projeto fundado pela Missão Presbiteriana, ele era válido, ele está totalmente legal. E quando eu cheguei lá, né, eu fui junto no governo Newton Bello, depois o governo Sarney, eu consegui a titulação dessa área. A Sailândia nasceu concomitantemente, mas como ela ficou umas 2, 3 casas ali, perto da Bueira, e aqui tinha um projeto, tinha 2, 3 ruas, além da sede, tinha 2, 3 ruas, tinha a cooperativa, aqui tinha o hospital e tinha escola. O que não tinha em Açailândia. O que não tinha, os filhos de muitos moradores aqui em torno de Açailândia vinham estudar aqui. Interessante é que eles não perdiam aula, mesmo longe. Eles vinham lá da roça, da colônia, para uma escola ali no núcleo, e às vezes demorava mais de 2 horas para eles chegarem. E depois voltar para casa almoçar ou jantar. Nós éramos os livros. A gente só tinha um livro, guias, nós nos guiávamos pelo que nós tínhamos aprendido, porque nós nos dedicamos àquela escola assim como era o nosso bebê, que tinha nascido, e assim nós estávamos cuidando. Adorávamos nossos alunos, porque eles tinham um apetite de aprender. E aí, o legal é essa coisa que um colono ajudava o outro. Sim. Quando iam construir a casa de alguém, todo mundo ia fazer aquela casa, né? Isso era fundamental. Além do apoio do Dr. Ivo depois, de ensinar a cultura do plantio do tomate, né? As famílias também como plantavam alface. A minha estratégia foi a seguinte: tudo que vocês estão fazendo aqui, enquanto eu não tiver uma proposta melhor, já, né, convicta, tudo que vocês estão fazendo aí está certo. Então, o que está sendo feito lá? Estão derrubando o mato lá. No primeiro ano plantava só praticamente arroz, depois entrava com milho e tal, no fim mandioca e até algodão perene, né? Bom, então, de um lado, eu considerei 4 culturas, né? Seringueira, dendê, 3. Seringueira, dendê e cacau. Então, eu coloquei lá dezenas de espécies de hortaliça. Nós criamos uma pequena estação experimental muito rústica, rudimentar, né? E nós, pelo menos, como eram pequenos canteiros, não tinha muito.
Nós, da administração, a gente já estava usando isso aí, desde vários tipos de alface, repolho, couve, etc., pimentão, tomate e tal. Bom, de repente, aí já, porque o ciclo é curto, já a gente começou a colher. Então, como já estava havendo uma produção mais ou menos, todo mundo está autorizado a ir pegar verdura lá na estação experimental. Bom, e o pessoal gostaram, então agora cada um vai fazer uma horta doméstica, né? E aí nós tínhamos uma economista doméstica que cuidou disso com as mulheres, né? A Judite. Bom, aí o pessoal começou a saber lidar com hortaliça, e o tomate ele dá muito bem, né? Então tinha uma produção de tomate, eu comecei a vender tomate em Imperatriz, e de repente tinha uma produção mais ou menos, e então eu perguntei aos colonos se eles não queriam produzir isso aí comercialmente. O objetivo do Dr. Ivo era fazer com que as famílias plantassem e pudessem ao mesmo tempo consumir e ter uma renda dessa produção. O projeto, de repente, nós tínhamos uma grande produção. Aí a gente arrumou caixa e tal, e mandamos isso aí lá para Belém. E tinha um japonês lá que ficou encantado, porque eles dependiam do fornecimento pela Cotia de São Paulo. 3 dias de viagem pela Belém-Brasília, sacudindo. O projeto deu tão certo no período que os colonos produziam tanto para se manter, que depositavam, e daí foi exportada a produção de tomate, de arroz para fora do estado. A Silva fala que foi para Belém várias vezes, levando carga de produção a partir daqui da Colônia Gurupi. Aí tinha essa ideia da Ceasa aqui desde essa época, inclusive filhos dos colonos aqui foram a São Paulo com alguns colonos para conhecer lá como é que funcionava a Ceasa, né, cara? O Dr. Ivo lembra, ele disse que levou essas pessoas lá, né? Exatamente. Aqui realmente na época foi um bom começo. Sim, sim. Claro, hoje é uma região bastante desenvolvida, mas poderia, eu creio, ser ainda mais do que a gente... É verdade. Por ter tido uma base dessa, cara. Tudo que foi começado, pessoas tão importantes e tão dedicadas nesse início tão difícil que era antes, com mata e tudo mais, sem o acesso que a gente tem hoje. Pois é bom lembrar também que, além dos administradores, pioneiros, a dona Úrsula, que era a esposa do Dr. Ivo, eles eram recém-casados e tal, mas ela ensinava as nossas mães, né, a sua mãe, minha mãe, ensinava as mulheres, esposas dos colonos, a fazer bordado, a tricô, as filhas maiores também, minha irmã teve aula com ela, de bordar, de fazer criação, fazer tapete, essas coisas. Eu comecei a fazer alguma coisa pelo Projeto Gurupi antes mesmo de eu sair de São Paulo, porque a gente, no grupo jovem da Igreja Luterana, a gente fez um rifa. E essa rifa era para comprar uma máquina de costura, que as mulheres, a gente sabia que as mulheres no Projeto Gurupi, elas precisavam de uma máquina de costura para fazer elas mesmas as roupas e consertar as roupas. Então nós fizemos, isso foi minha primeira contribuição, não é? E depois, quando eu mudei para lá, depois do casamento, quando eu de fato fiquei morando lá, para mim foi um desafio, não é? Um desafio atrás do outro, né? Dona Maria me ajudou muito. Eu vinha da cidade, não é? Trabalhava em escritório. Mas eu fui achando, era um desafio. Cada dia era uma coisa nova. Eu tirei a Úrsula da Mercedes, ela era secretária executiva do diretor de produção da Mercedes-Benz do Brasil, que era um general. Né? Quer dizer, eu roubei ela do general para levar lá para o mato. O meu pessoal, meus amigos diziam, para onde você vai? Mas você ficou louca. Tem cobra no meio da rua, tem gente... Índio. Não tem índio, você vai lá no meio, não tem luz, o quê? Não tem luz, não tem água, não tem supermercado, não tem nada. Frango não tem, tinha só frango para comprar em São Paulo. Eu nunca
nunca me preocupava em o que acontecia com o frango antes dele vir para o supermercado, né? Então eu tive que aprender muita coisa básica, né? A gente tinha que ferver a água, depois esfriar a água, depois botar água no filtro e depois a gente podia tomar, não é? Com todos os desafios enfrentados, Dona Úrsula, esposa do Dr. Ivo, contribuiu muito trazendo a cultura da costura e bordado para a região, ensinando a todas as mulheres do Projeto Colônia. E eu estava com um projeto aí de montar uma usina de arroz dentro da colônia. Se tudo tá montadinho, quer dizer, projeto feito. Eu trouxe burros lá da Bahia e trouxe gado guzerá de Minas e naturalmente nós tínhamos 2 tratores lá também. A nossa cooperativa era a terceira melhor cooperativa do Maranhão, que é a mais organizada, a terceira mais, as outras eram grandes, né? Então, quer dizer, nós estávamos bem encaminhados, né? Inclusive compramos um terreno em Imperatriz, montamos um galpão lá, um outro em Açailândia mesmo. Tinha tudo isso aqui, enquanto que a Açailândia... Sim, a Açailândia tinha poucas casas ali. A Açailândia ali era a Bueira e uma pequena rua ali do lado direito, do lado do estádio Pedro Maranhão. Tinha a feira lá em cima. A feira era bem ali onde é o Farol hoje, né? Sim. E para baixo tinha a delegacia, as ruas de casas e o ponto de ônibus, a rodoviária da época, era o seu Landim, era uma lanchonetezinha onde os ônibus da Transbrasiliana paravam ali. E a Bueira era o lazer do povo. Tanto do pessoal da colônia, além de ter o lazer aqui, iam para lá, ou vice-versa, né? Mas a Açailândia dependeu muito mais da colônia em determinado período do que a colônia de lá. Inclusive, aqui na Açailândia, como tinha poucas casas começando, eles se mantinham lá também, não é? E ia daqui para lá. A Saúde, por exemplo, né? Saúde, a Mãe Maria aqui, cara, né? A Mãe Maria fazia todos os partos aqui da região, né? Foi a partir da abertura da BR-010 e era só mata. Aqui era só mata pré-amazônica. Tinha muita malária. A primeira árvore tombava. Um arraial de rios, uma floresta espessa, um mundo de sagas e mistérios. Um pesadelo cheio de duendes e ameaças. Além da carência de não ter ainda produção, muita malária, muita gente vinha para aqui, para o hospital da colônia, se tratar com a Dona Maria enfermeira. Ela fez 2008 partos, nenhuma mulher e nenhuma criança morreu em suas mãos. Quando ela chegou, era uma coisa mais simples, eu lembro até hoje. Depois o projeto construiu o hospital, que ainda tem inclusive as ruínas aqui, um hospital grande com várias salas de maternidade. E ela atendia não só as 50 famílias, ela atendia gente de Açailândia, de Piquiá, do Cajuapara, Itinga, toda a região, né? E não podia porque eu cheguei 10 horas, 10h30 eu já estava examinando as mulheres gestantes. Dona Maria Enfermeira é uma pessoa muito importante na história de Açailândia, pois veio com a missão de cuidar da saúde das pessoas. Natural da Ucrânia, na Europa, residiu em São Paulo antes de vir morar na região de Açailândia. Ainda em São Paulo, estudou e se formou como auxiliar de enfermagem. Dona Maria, uma mulher de grande coração no exercício de sua profissão, chegando a dizer: "Faço isso para servir." Veio para a região de Açailândia a convite da Confederação Evangélica do Brasil. Dona Maria Enfermeira chegou a fazer mais de 2.000 partos no exercício de sua profissão. Deus me ensinou como cuidar, porque nunca morreu nenhum. Morreu um, esse foi para a Imperatriz, mas ele deu malária com febre tifoide, com disenteria de sangue, com tudo. Daí quando ele estava para morrer, trouxeram ele de volta. E na noite que ele morreu, a mulher dele estava dormindo do lado na cama
ela nem percebeu que o marido estava morrendo, que morreu de tão mal que ela estava também, da malária. E ela escapou. Cheguei a fazer parto lá em Cajuapara, no Alto. Em Cajuapara, onde eu fiz o parto de gêmeas, eu passei a noite lá, né? Que uma nasceu de noite e outra nasceu só de manhã. E eles eram tão pobres que eles ficaram com vergonha de me dar comida que eles comiam. No outro lado da rua, da Bernardo Sayão, que era só lama mesmo, tinha um restaurante. Eles foram buscar um prato de comida para mim de lá. Nunca cobrei de ninguém. Se pudesse pagar alguma coisa no parto, eles pagavam. Se não pudesse, ia embora sem pagar. E a Mãe Maria mora também aqui, ela divide entre a Sailândia e a colônia, né? A nossa vizinha. Dona Maria Enfermeira, Mãe Maria, que muitos conhecem carinhosamente, ela foi tão importante para essa região, o projeto dessa região, que as pessoas sempre homenageiam ela. É 7 de setembro, em datas comemorativas, e inclusive o Hospital Municipal de Açailândia tem uma ala que ganhou o nome da Maria Enfermeira. É importante, né? Então, o quanto que ela é importante, as pessoas precisam saber e vão ver a partir desse documentário tanto que ela é importante. E tá viva, né, cara? E tá viva entre nós ainda. Né? Graças a Deus, tem 93 anos. Na verdade, a história dos Iratas, né, começou a partir do convite do Dr. Ivo, né, convidou o seu Irata, pai do Eduardo Irata, do Léo Irata, o Léo, para auxiliar nessa questão das técnicas de plantar tomate, a questão de hortifruti granjeiro aqui para a colônia Gurupi. E o Irata Filho é uma pessoa que dispensa comentário, né, deu a sua colaboração a partir do projeto Colônia Gurupi, mesmo tendo encerrado aqui essa questão, mas ele deixou também a sua marca no projeto e continua entre nós. Professor Eduardo Irata, paulista de Campos do Jordão, estudou geografia na USP. O pai, japonês de Hiroshima, conheceu a Açailândia em 1969, quando seu pai, agricultor, resolveu vir a trabalho para a região, atraído pelo projeto Belém Brasília e pelo projeto Gurupi. Eu fiz o vestibular em 69 na USP, Universidade de São Paulo, Geografia, mas eu concluí o meu curso universitário com licenciatura em Ciências Sociais, já aqui no Maranhão. Aqui em Açailândia, eu conheci a Açailândia em 69, quando meu pai e a minha mãe vieram de mudança de Santa Catarina, curitibanos, aqui para o Maranhão, para Açailândia, para a colônia Gurupi. Mas o regime militar naquela época começou a falar muito, fazer muita propaganda sobre o Amazonas. Valorizando áreas virgens e povoando os imensos vazios demográficos nos estados de Goiás, Maranhão e Pará. Por estas áreas já circulam cerca de 650 veículos por dia, sendo que nas safras o número de veículos atinge a 850. Pela primeira vez falaram na Transamazônia, no projeto da Transamazônia, e de trazerem 1 milhão de famílias nordestinas que estavam sofrendo com a seca por Amazonas. Meu pai ficou entusiasmado com toda aquela propaganda, né, com todo aquele falatório, e o pai resolveu vir aqui para o norte, conhecer o norte. Ele veio conhecer aqui, porque já se falava muito aqui no projeto Gurupi, se falava muito aqui nesse projeto, nessa ideia, né, do Conselho Mundial de Igrejas da Confederação Evangélica do Brasil, e o pai veio conhecer aqui. E segundo ele conversou com o Dr. Ivo, na época o Dr. Ivo era o diretor daqui, o administrador. Inclusive quando ele veio embora, numa caminhonete F350, né, eu vim com ele. Ele me pediu para mim vir com ele para ajudar a dirigir. A Belém Brasília naquela época não era asfaltada, era uma estrada ruim para danar, certo? Tinha muita costeleta. E eu fiquei impactado logo da primeira vez, eu e a minha mãe, porque realmente aqui era muito bonito, era muito bom. Quer dizer, a Açailândia não tinha movimento nenhum. A Açailândia era o sul orlandino,
A dona Regina, a DNR, que hoje é o DENIT, né? Então lá tinha um acampamento da rodovia. E só isso. Eu me lembro que, por exemplo, mesmo entre os colonos, né? A gente começou a observar, né? A gente assim com um olhar mais de fora, né? A gente começou a observar que havia divisões muito sérias em relação a isso, né? Mas a confissão evangélica também era muito dividida entre si, né? Porque também tinha o Conselho Mundial de Igrejas, então ali eram dezenas de igrejas, né? E a maioria delas com correntes políticas. A gente também observava que nas lideranças, né? Aquelas que a gente pode classificar como mais progressistas, eles eram radicalmente a favor dos colonos dentro daquela concepção do projeto. Trazer 50 famílias, né? Essas 50 famílias seriam preparadas, né? Seriam conscientizadas, seriam donas da terra, seriam, né, fermento para novos formadores. Só que, do outro lado, tinha um pessoal que não pensava desse jeito. No final da colônia, que eu não acompanhei muito porque fiquei chateado também, né? Foi uma briga de foice no escuro, como se diz. Daí houve um conflito explícito com a cooperativa, né? Com a Canguru, né? Houve uma encrenca em relação aos equipamentos, né? Certo? Tinha muito equipamento, e equipamento muito bom. Houve encrencas em relação à oficina, né? Quer dizer, começou aquelas disputas, né? E no final das contas, para mim, por exemplo, uma das sementes, né, que originou a dissensão total aqui da colônia foi essas disputas entre igrejas. Dias de pés, trazendo alguma coisa na cabeça ou na mão para fazer almoço e janta para 20 pessoas almoçar e jantar e tomar café na estrada, no pezinho. Projeto Gurupi, aquele momento quando eu cheguei, foi de grande bonança e facilidade para as pessoas que vieram trabalhar aqui. Eu fui uma dessas pessoas que desfrutei do início. E como tinha grande prosperidade, não só eu, mas outras pessoas afluíram para cá da notícia que estava se expandindo da Cooperativa Agrícola Mista Gurupi. Eu cheguei na colônia sem nada. No dia que eu saí de lá, eu saí com a carroça, todo o ferramenta de trabalhar dentro daquela carroça. Saí com 30 gado mestiço, eu tinha vaca de 10 litros de leite e com 100 mil no bolso. Muita coisa boa que a gente teve. Da própria escola, né? A forma como a gente trabalhava com aqueles alunos, que realmente não tem nada a ver com os métodos de hoje, didática de hoje. Se bem que, apesar de que hoje está tão moderno, mas algumas coisas eu preferia daquela época. A gente aprendia tricô, bordado, fazer doce de tomate, né? A produção, papai produzia muito, tinha muitas linhas de tomate. Então a gente levava tomate, aprendia a fazer geleia. Fazia roça, nós relava, a macaxeira fazia farinha, fazia tudo. De macaxeira. Porque naquele tempo a gente tinha os reuniões da senhora. Fazia reunião de dia em dia, nós fazíamos reunião. Com a mulher do doutor Ivo. Com a dona Ursa e dona Maria, enfermeira. Esse local aqui a gente guarda muito na memória. Na verdade, aqui era a entrada do projeto Colônia Gurupi. A placa, que tem a plaquinha na entrada Colônia Gurupi, era exatamente nesse local, né? E com o tempo, com a vinda do asfalto da BR-010, esse local deixou de ser a entrada e foi afastado um pouco mais a cerca de 500 metros.
acabou o projeto, acabou, mas deixou legados importantes que serviu para o desenvolvimento de Açailândia, da região, não só de Açailândia, da região. Por exemplo, a gente pode citar na área da educação, na área do agronegócio, entendeu? Na área de hortifruti granjeiro e o próprio pensamento de desenvolvimento das pessoas que moram na região. Para citar como exemplo, especificamente, tem o centro da cidade que foi construído a partir do fim do projeto Colônia pelo Galdino, o saudoso Galdino. Ali é o centro comercial Galdino, é resultado de pessoas que ajudaram a construir e que fizeram valer o projeto Colônia Gurupi, né? E na área da educação também a gente pode perceber, os filhos dos colonos foram alfabetizados aqui na época por professores hiperqualificados. Era uma referência não só no município, era uma referência no estado a educação que nós tivemos aqui no projeto Colônia Gurupi. Isso refletiu em quê? Refletiu no aprendizado dos filhos de colono, que hoje temos empresários, advogados, pedagogos, educadores. Então, isso desenvolveu nesse sentido, né? Pessoas com uma visão de mundo um pouco, né, que na sua infância não teriam a menor chance e tiveram. Sim. E eu acho que isso foi importantíssimo. Eram 50 famílias aqui em Açailândia e não tinha ninguém, chegado ninguém. E a Maria Enfermeira já estava aí. Eu passo em frente à enfermaria ali, eu vejo ela funcionando, aquele monte de colonos lá sendo atendido, famílias com crianças, mulheres com crianças, enfim. A Mãe Maria atendendo as pessoas ali, eu vejo toda aquela estrutura, eu lembro de tudo, eu nasci na enfermaria, né, cara? E a Mãe Maria me deu o nome, então eu tenho a enfermaria na minha cabeça. Na verdade, nós temos muitos, digamos assim, indícios e comprovações até hoje de que realmente a colônia foi um contexto de muito desenvolvimento. Basta saber, por exemplo, ali tem o galpão da colônia onde funcionava o supermercado, falando isso de hoje, e funcionava a escola, funcionava o hospital, as ruínas vocês viram aí. E, de certa forma, por exemplo, lá em Açailândia, ali onde é o sindicato dos produtores rurais, ali na esquina da Bernardo Sayão com a 13 de junho, era um prédio da Colônia Gurupi. Tem também as ruínas da sede do DENIT, ali atrás onde é o ponto de van hoje, ali perto da rotatória. Então, isso na verdade são comprovações, e a gente mostra durante o documentário, que realmente a colônia construiu um legado para o município de Açailândia. Sou filho do colono Valdivino. Foi assim uma luta, né, que era muito visível, era uma correria de alunos e pais e as coisas um pouco distantes, né? A gente andava aí 4 quilômetros para ir para a escola e voltar todo dia. Então isso para uma criança de 10, 11 anos, 12 anos, como a gente era contemporâneo dessa época, era uma distância razoável, né? Antes a colônia criava aquelas festas das colheitas que era destaque, né? E aquilo deixava muito marcado na vida da gente. E antes da gente ir para o colégio, tinha que levar a comida para os trabalhadores na roça. Então não tinha relógio, nosso relógio era a sombra, a gente marcava na sombra o horário de chegar na escola. A sombra entortava um pouquinho e a gente já saía correndo, então isso marcou muito. O primeiro relógio, quando eu vi, eu tinha 18 anos. Eu não usava sandália, eu usava, né, aí eu só andava de havaiana. Aí meu irmão Zeca comprou uma sandália e meu pé era muito pequeno. Aí passou deste tanto no meu pé. Aí eu ia para a escola, chegava lá, escondia debaixo da sandália, debaixo, ninguém vê meus pés com aquela sandália do tamanho do mundo.
Mas era a coisa mais linda que eu te achava, era aquela sandália que eu tinha ganhado do meu irmão. Que a gente usava era congas, era havaianas, essas coisas assim. Pegava subir o no pau seco. Para pular corda durante o recreio da escola. Não interessava se nós estávamos suados ou não. Nós queríamos ter um cipó para pular corda na hora da escola. E ficava esperando uns aos outros na sombra das árvores. Isso é uma coisa que eu tenho na minha memória, para juntar a turma, porque a gente chegava todo mundo junto e voltava todo mundo junto. Então, quando a gente saía fora, do outro lado do rio, ali do campo experimental, que já tinha os rastros ao lado nas margens da estrada, ele sabia se o pessoal já tinha passado ou não. Se já tivesse passado, a gente apressava o passo, corria para acompanhar. Se não tivesse passado, a gente ia devagar para poder eles acompanharem a gente. Todas as turmas reunidas, a gente passava a trabalhar essa parte literária e a gente tinha poesias decoradas de Olegário Mariano, aquela Meu Brasil fantástica, tinha de Castro Álvares, de Vicente de Carvalho. Então o primeiro contato que a gente teve com essas poesias no mundo da literatura foi nessa escola. E como a Ivone estava falando, assim, eu considero que aquela escola, naquela época, no meio da selva, como a gente vivia, tudo em torno da gente era floresta, mas nós tínhamos uma escola de altíssimo nível. Nós tivemos uma escola que proporcionou para nós uma visão futurista da educação. Cada segredo da vida guardado no seu coração vai revelar um momento no dia da grande explosão. A morte no espaço-tempo vai te ampliar a visão. Big Bang ou criação. Big Bang ou criação. O importante é saber que eu e você estamos aqui pra cumprir a missão. Escuro da alma, perdido numa vastidão, um doce veneno acalma a minha insatisfação de ter que enterrar o meu corpo nesse pedaço de chão. Big Bang ou criação. Bang ou criação. O importante é saber que eu e você estamos aqui pra cumprir a missão. O importante é saber que eu e você estamos aqui pra cumprir a missão. Estamos aqui pra cumprir a missão. Estamos aqui pra cumprir a missão.